Bom dia, pessoal! Novo dia, nova leitura. Continuamos aqui com o ato criativo. Me falem como é que tá aí o microfone novo. O link tá ali na bio. É o Holy Land, muito legal, muito bem indicado. E um teste de fogo. A gente instalou uma geladeira aqui do lado que tá fazendo um barulho alto. Me fala se o barulho ressoou ou não, ou se tá limpinho e clean. Ó, página 103. Vamos lá continuar a nossa leitura. A gente estava falando do hábito e eu parei aqui até no meio do capítulo do hábito, primeira vez que a gente faz isso aqui, parar no meio do capítulo, mas é porque tinha uma listagem aqui super legal que eu queria continuar e depois a gente lê o resto. A gente está aqui no livro, ó, já fizemos bastante coisa, mas tem bastante coisa para ler ainda. Segue comigo, eu estou gostando que vocês estão seguindo. Tem umas 30 pessoas aí que estão, firme e forte seguindo e vendo todos os vídeos. Os links estão todos abaixo. Você já sabe que tem o nosso curso aqui, caso você queira aprimorar tudo que a gente fala aqui, né, de retenção, curadoria, aplicação, né, e-book Leitor Supremo e curso Leitor Supremo, mas bora. Pensamentos e hábitos não propícios ao trabalho. Acreditar que você não é bom o bastante. Quem nunca? Sentir que não tem energia necessária. Quem nunca abusa do café? Confundir regras adotadas com verdades absolutas. O Elon Musk falou, siga primeiro os princípios universais, né? Não ter vontade de trabalhar. Preguiça, aí um dos pecados capitais, encarar o trabalho como algo imutável que não exige empenho para produzir mudanças, acomodação. Isso acontece depois de 2, 3 anos de trabalho, você já sabe o que você tem que fazer, você já foi treinada, você já está ali naquele fluxo e você fala assim, cara, tô ganhando ok, aqui tá bom, tenho uns amiguinhos, não me pentelha muito, e você se acomoda naquilo. Essa é um dos principais perigos, sabe? Porque o que acontece? Aquilo faz você perder vida. Esse é o ponto. Aquilo faz você perder vida. Você não vive na sua potência porque você está se contentando com a pseudo e falsa impressão de segurança, principalmente nos dias de hoje. Ter metas tão ambiciosas que você não consegue nem mesmo começar. Isso, a gente tem que fazer micrometas, micro hábitos, micro ganhos. E como a nossa mente está sempre mais dopaminérgica, a gente está querendo mais dopaminas e incentivos, o mais interessante ali também é você criar um sistema de gamificação, que a gente já conversou aqui no livro um pouco, para você se dar, né, pequenos presentes, né, durante esse processo. A gente falou muito isso no outro livro que a gente leu aqui, numa leitura conjunta também, comentada, A Arte do Impossível, do Steven Kotler, que foi muito legal, mas entrou muito bem a fundo nesse sentido da motivação e acomodação. Pensar que só é possível fazer seu trabalho em determinadas condições, exigir ferramentas e equipamentos específicos para o seu trabalho, abandonar um projeto no momento em que se torna difícil. Isso eu vejo muitas pessoas fazendo, né? A empresa que eu trabalhava, ela começou, eu era de uma área de medição contratal, só para você ter uma noção, né? Eu verificava que aquilo que foi entregue foi aquilo que foi acordado, dava provas, relatórios e etc. Colocava no sistema para respaldar a cobrança e depois fazia solicitação de nota fiscal, verificação de nota fiscal e dava para a equipe financeira. Agora, esse processo era fora de sistema. Aí decidiram colocar o SAP na empresa e esse processo de input da nota no sistema, de especificação da nota no sistema, começou a ser da minha área, que não tinha nada financeiro antes, no sentido, né, de analisar uma nota fiscal em mais mínimos detalhes, né? E você se pergunta, por que uma pintora está fazendo isso? Você se pergunta isso, mas eu tenho uma parte bem burocrática e bem artística e experiências vastas em diversas áreas, inclusive dessa que foi do mercado de petróleo. Mas o que aconteceu? Pessoas da minha equipe começaram a ficar com medo do sistema, com medo de novas atribuições, com medo de novos treinamentos, e muitos deles saíram naquele momento, por falar assim, não quero, não é isso, vai mudar muita coisa.
e saíram. Foi um momento que eles não abraçaram essa mudança, entenderam, né, um momento de sair. Sentir que precisa permissão para começar ou avançar. Às vezes você precisa, mas às vezes a maior permissão é aqui, é sua. Abandonar um projeto no momento em que se torna difícil. Deixar a necessidade de recursos, equipamentos e apoio atrapalhe. Ter ideias demais e não saber por onde começar. Eu acho que esse é um dos principais. As pessoas, nossa, mas tem tanta ideia, mas tem tanta não sei o que, tudo morre na gaveta, nada funciona, nada acontece, e você morre cheio de ideias, e você se torna aquela pessoa chata que vai no museu e fala assim, esse rabisco aí eu teria feito melhor. Mas não fez, não faz nada. Só faz a sua to-do list e deixa ela lá. E só tica, né, algumas coisas. Então, para de falar e começa a lançar seu livro, lançar seu projeto, começa a fazer seu lançamento do seu curso, começa a fazer sua mentoria, sua consultoria, começa a fazer aquela ação de generosidade que você sempre quis e nunca teve tempo, né? Começa, não seja aquela pessoa chata que meu filho faria melhor esse rabisco aí. Faz, pra você ver como é que é difícil fazer esses rabiscos aí, a Jackson Pollock. Nunca terminar projetos, esses projetos que morrem na gaveta, minha gente. Culpar os outros ou as circunstâncias por interferir no seu autoprocesso. Autorresponsabilidade, leia esse livro, muito bom. Romantizar os vícios e comportamentos negativos. Aceitar o certo estado de espírito é necessário para fazer um melhor trabalho. Priorizar outras atividades e responsabilidades em vez de ter o compromisso de fazer arte. Ter facilidade para se distrair e procrastinar. Ser impaciente. Pensar que tudo que está fora do seu controle atrapalha. Crie um ambiente em que você fique livre para exprimir o que você tem medo de expressar. Aqui já pulou, né? O cara pulou de uma coisa para outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, ok, esses pensamentos e hábitos não propícios para o trabalho são os maiores bloqueadores que nós temos nas nossas vidas. Tenho certeza que, se não 80, 90, 99,9% das coisas que estão aqui, você já passou, já sentiu, já te travou. Agora a gente tem que pensar em modelos mentais, porque tudo isso está na nossa mente. A maior parte disso aqui que foi listado não existe na vida real. Ou é um medo exacerbado, ou é uma preocupação exacerbada de um problema que não existe e às vezes não virá a acontecer, e você cria fantasmas na sua cabeça e sofre por antecipação de uma coisa que nunca vai existir. Esse é um ponto. Né? Ou você cria mundos de fantasia na sua cabeça que te brecam. Você é o seu pior inimigo. Esse é o grande ponto. Você é o seu pior inimigo. Então, o trabalho que é feito num consultório de psicologia, na terapia, por exemplo, para você se trabalhar, é uma das coisas mais fundamentais. Independente de como você vai fazer isso, não precisa ser num consultório, pode ser uns exercícios de PNL, pode ser realmente levando a sério o que você quer fazer na vida e você se auto-obedecer, ser chefe de si mesmo, tentar, uma coisa que eu tenho feito ultimamente é tentar me bifurcar. A pessoa que escreve o meu to-do list, a pessoa que faz a minha análise estratégica, a pessoa que coloca a minha ordem de prioridades é uma Marcela, é a Marcela chefe, boss, CEO, lá, né, a consultora executiva, deliberativa, é aquela pessoa e tem responsabilidades para isso. A outra Marcela, a executora, a ação, é essa que normalmente faz as reclamações para o chefe, né? Pô, tá difícil, pô, tô cansada, pô, não, colocou isso aí, não quero fazer hoje. E que ordem de prioridade é essa? Cadê, né? Mostra aí a análise de resultado que eu já me perdi nessa bagunça aqui. Esse é o reclamão, é um funcionário. E o boss é aquele que tem que dar a direção, tem que ter a visão. Você tem que se partir. Felizmente, nós não somos um. Infelizmente. E felizmente também. Mas a gente tem que usar essa nossa fragmentação. É mãe, é professora, é CEO, é filha, é dona de cachorro, apoia o projeto social, é produtora,
são gavetas suas e partes suas, né? Em que aquilo, se você juntar, forma você. Mas você é uma pessoa fragmentada, e sempre foi. Só que você tem que potencializar esses fragmentos, né? Saber, a gente já falou aqui, quais são os 3 pilares que vão te sustentar. Menos que 3 você cai, né? Imagina uma cadeira, algo inanimado, você cai. E você tem que priorizar naquele momento. Você tem que se fragmentar em ordem de prioridade e atenção. Porque o seu tempo é único. Você não é, mas seu tempo é único. Essa é a minha visão, não sei se vocês pensam assim. Página 105, sementes. Na primeira fase do processo criativo, que chamamos de semente, devemos coletar tudo que acharmos interessante. Buscamos possíveis pontos de partida que, com amor e carinho, cresçam como algo belo. Não escolhemos as sementes que darão mais frutos, simplesmente as juntamos. A semente de uma canção pode ser uma expressão, uma melodia, uma frase do contrabaixo, uma sensação rítmica. Para um texto escrito, pode ser uma frase, um esboço de personagem, um cenário, uma tese, um ponto da trama. Para uma estrutura, um formato, uma escolha de material, uma função ou as propriedades naturais do local. Para uma empresa, uma conveniência em comum, uma necessidade social, um avanço técnico ou um interesse social. Em geral, coletar sementes não envolve um tremendo esforço. É mais uma recepção de uma transmissão, um notar. E a gente volta aí à questão que ele sempre fala do olhar, né? É a observação. Como a pesca, paramos à beira da água, colocamos a isca no anzol, lançamos a linha e esperamos com paciência. Não podemos controlar os peixes, só a presença da linha. O artista lança a linha ao universo. Não escolhemos quando a observação ou a inspiração vem. Só podemos estar lá para recebê-la. Como uma meditação, é nosso desenvolvimento no processo que permite o resultado. Coletar semente é mais produtivo como percepção ativa e curiosidade sem limites. Não pode ser forçado, mas talvez possa ser desejado. Assim que as sementes brotam, não é uma boa saída tirar conclusões sobre seu destino ou valor, porque isso pode atrapalhar seu potencial natural. Nessa fase, o trabalho do artista é coletar sementes, plantá-las, regá-las com atenção e ver se lançam raízes. Ter uma visão específica do que a semente vai se tornar serve como um guia útil para as fases posteriores. Nesse estágio inicial, pode eliminar possibilidades mais interessantes. Às vezes, uma ideia que pareça ter menos vitalidade pode crescer como uma bela obra. Outras vezes, as sementes mais emocionantes acaba não gerando frutos. É muito cedo para saber, até avançar mais no processo e a ideia ter se desenvolvido, é impossível avaliar com exatidão esses germes de ideias. A semente apropriada se revelará com o tempo. Por ênfase excessiva numa semente ou desdenhá-la prematuramente interfere o seu crescimento natural. E a tentação de se colocar demais nessa primeira fase pode prejudicar todo o empreendimento. Tome cuidado com os atalhos e não risque itens de sua lista cedo demais. A semente que não é regada pode não revelar sua capacidade de gerar frutos. Colete muitas sementes e então, com o tempo, olhe para trás e veja qual reverbera. Às vezes, estamos perto demais delas para reconhecer seu verdadeiro potencial. Outras vezes, o momento mágico que inspirou a vida da semente é maior que ela. Em geral, é preferível acumular várias sementes ou meses de ideias e então escolher em qual delas se concentrar, em vez de se seguir um impulso ou uma obrigação de correr para a linha de chegada para avançar o que já está diante
de nós hoje. Quanto mais sementes se acumulam, mais fácil se torna avaliá-las. Se coletou 100 sementes, você pode descobrir que o número 54 fala com você como nenhuma outra. Se o 54 fosse a única opção, sem outras sementes para dar contexto, seria mais difícil dizer. Se fizermos suposições sobre as sementes que não darão certo ou não se encaixam no que acreditamos ser nossa identidade artística, podemos ser impedidos de crescer como criadores. Às vezes, o propósito da semente é nos impelir numa direção completamente nova. Pelo caminho, ela pode se metafosear em algo que nem lembra a forma original e se tornar algo melhor, se tornar a nossa melhor obra até então. Nesse momento, vale a pena pensar na obra como algo maior que nós, cultivar fascínio e maravilhamento com o que é possível e reconhecer que essa produtividade não é gerada somente por nossas mãos. O trabalho se revela ao longo do caminho. Aqui ele toca num ponto muito fundamental, que é a questão do tempo. E você sempre fazendo comparativos quanto à colheita, à parte agrícola, né, a plantio, é sempre uma metáfora muito linda e muito maravilhosa, porque realmente ali você joga a semente e você tem que cuidar, coletar essas sementes, identificar as sementes boas, jogar e cuidar. Só jogar na terra pode ser que nasça, né? Mas o cuidar ali e o cuidar da planta, muitas vezes, é um cuidar diário, é um cuidar que você tem que estar olhando, você tem que estar regando, você tem que estar vendo o solo, você tem que estar vendo a chuva, você tem que estar vendo se tem algum animal ali à espreita para abocanhar aquilo tudo e levar aquilo tudo embora. É um cuidado que é como se estivesse colocando, às vezes, numa redoma, né? E tá ali, tá muito a pouco, não estou sabendo se tá muita água ou tá pouca água, eu estou sabendo se tá assim, tá assado, o que ela precisa? A planta ela não fala, né? Igual uma criança com o tempo depois vai falar, água, não sei o que, você já vai saber os sinais da criança, você vai falar, é cocô, é água, é leite, é não sei o que, e depois a criança vai ficar autônoma. A planta, ela te dá indícios, né? Pode ser até que pessoas achem que ela fala assim, né? Se comunica. E eu sou uma pessoa que não tem um dedo verde, sou difícil de entender aí as plantas, já matei algumas, mesmo querendo fazer um bom trabalho e estando assim, prestando atenção. Mas ao jogar, você tem que estar comprometido com aquelas sementes. E essa questão da nossa ansiedade, né? De querer resultado rápido, o tempo não é seu, o tempo é dela, né? É ela que vai ter o tempo dela para crescer e para te dizer o rumo. E aqui poeticamente ele falou, né? Que aquilo pode trazer até outros rumos, mostrar outros caminhos, se você cuidar diariamente e der tempo ao tempo. Não colha muito rápido. Isso é muito importante também, porque até falando de lançamentos, de cursos, até falando de leitura, né? Quanto tempo eu fico ali investindo naquilo ali, né? E ele está falando assim, cara, é preciso você dar tempo ao tempo. Você parar de ler antes de chegar, né, num certo nível aqui de leitura, às vezes você está deixando os grandes insights da sua vida porque o início estava um pouquinho boring, um pouquinho contextualizado, entendeu? Mas você tem que dar um tempo ao tempo. Existe uma técnica, não sei nem se eu já falei aqui, eu falo muito aqui no curso e no livro, que é o seguinte, as pessoas sempre perguntam, quando parar de ler? Ai, cansei, eu vou até o fim. Quando você cansou, quando você não está gostando, tem certeza disso e vai até o fim, você está trocando tempo de vida por pedaços de páginas que você já viu que não vai ter um fim legal. Então saiba disso. É seu tempo de vida, é seu tempo com seu filho, é seu tempo, né, fazendo alguma coisa mais produtiva. Então, largar um livro é algo que pode ser muito positivo. Você tem que saber largar, você tem que dar chance, você tem que dar tempo. E uma vez o Tim Ferriss, do Trabalho 4 horas por semana, e se eu não me engano, não quero errar, mas foi o Cal Newport. Será?
eu não quero errar, mas foi uma outra pessoa, num podcast, foram perguntados quando largar um livro, como largar um livro, né? E eles chegaram à conclusão de uma fórmula matemática. Você vai colocar o número 100 menos a sua idade, né? Vamos arredondar a minha idade, tô com 42, mas vamos colocar 40, né? 100 menos 40, 60. Então você tem que ler 60 páginas até você decidir se aquele livro presta ou não presta, se vai continuar ou se não vai continuar. Essa é a fórmula que eles colocam. O que acontece? Quanto mais idade, menos página você lê, mas mais crivo você ter. Quanto menos idade, mais página você vai ler, menos crivo você vai ter e mais é interessante você absorver. Então é uma fórmula, né, aleatória, mas que você pode utilizar. Normalmente, pela minha experiência, eu vejo que infelizmente, né, os livros eles tomam maior tração aí. Entre a página 70 e 100, até então eles estão contextualizando, eles estão dando pesquisa, livros teóricos, né, livros de não ficção, tá? Mas eu tenho muita dificuldade de ler livro de ficção, mas até os de ficção, parece que o início conheça o personagem, contextualize o período histórico, contextualize a situação psicológica do personagem. Parece assim, vamos conhecer. E depois disso começam os verbos, as ações, né? Nos livros de não ficção também. Parece tudo. Por que você precisa aprender isso? Por que, quais são os estudos que dão base disso? Por que isso é importante para você? Por que não... É isso, é tipo um contexto. E aí depois, né, aí tem sim alguma coisa, né, que vai trazer... Não, então a técnica é essa. Então o to-do é esse. Então o exercício é esse. Então, né, o meu argumento principal é esse. E parece que eles deixam de 70 a 100 páginas para falar isso. Eu acho too much. Eu gosto de coisa mais direta. Mas dê o tempo, faça essa fórmula matemática que pode te ajudar se você tiver dúvida quando largar o livro. E saiba que largar é bom, porque a sua troca é com o seu tempo de vida. Até amanhã, até a próxima leitura. Espero você aqui.